Caros alunos, na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância, hoje convido vocês a me acompanharem numa viagem, passando pela história da infância e da criança ao longo dos séculos, a fim de compreendermos um pouco a evolução desse conceito ao longo da história, ok? Então, na infância no século passado, sobretudo no século XI, é pautada pela arte medieval, que desconhecia a criança ou, de alguma maneira, não tentava representá-la, né? Então, há uma carência aí de elementos representados pela infância na arte medieval. A infância no século XII se traduz já na nudez das crianças, representadas a partir da musculatura de um adulto, como podemos ver aqui nessa bela obra. Prosseguindo pelo século XIII, as crianças são pequenos adultos, menores apenas em tamanho. Vemos aí a Virgem e o Menino Jesus com os imperadores João e Irene Comenos no século XII, Santa Sofia em Istambul. Para Rie, em seu clássico História Social da Criança e da Família, tudo indica que a representação realista da criança ou a idealização da infância, de sua graça, de sua redondeza, de formas, tenham sido próprias da arte grega. Então aqui vemos os pequenos Eros na época helenística. A infância desapareceu da iconografia junto com os outros temas helenísticos. Durante o período de domínio do Império Romano, houve uma recusa em registrar os traços específicos da infância. A imagem da infância não tinha para os romanos interesse nem realidade. Por volta do século XIII, surgem imagens de crianças mais próximas do sentimento moderno de infância. Surge o anjo, representado sob a aparência de um jovem adolescente, figura do pequeno clérigo, crianças mais ou menos grandes que eram educadas para ajudar na missa. Vejam o Anjo de Botticelli. Aqui o anjo músico de Fra Angelico e o anjo de Reims. As crianças esmamavam muito tarde nessa época. A Julieta de Shakespeare ainda era alimentada ao seio aos 3 anos de idade. Esses tipos de anjos, pequenos adolescentes, se tornariam muito frequentes no século XIV. O sentimento encantador da tenra infância permaneceu limitado ao Menino Jesus até o século XIV. Com a maternidade da Virgem, a tenra infância ingressou no mundo das representações. O Menino Jesus ou a Nossa Senhora Menina seria o modelo e o ancestral de todas as crianças pequenas da história da arte. Aqui vemos uma pintura de Pietro Cavallini, Nossa Senhora com o menino. Aqui, Maria adora o menino, uma obra presente no Museu do Louvre, em Paris. Aqui a Virgem e o Menino, de Fra Filippo Lippi, no século XV. Nossa Senhora Menina. É no fim do século XVI e a partir do século XVII que surge a imagem da criança nua, o puto. Aparece nas pinturas religiosas, na imagem de anjos do Menino Jesus e de crianças sagradas. A nudez da criança, a partir de então, aparece ou completamente nua ou vestida com trajes que não se cobrem toda a nudez e a deixa intencionalmente transparecer. O Eros antigo redescoberto. A partir do fim do século XVI, a infância religiosa deixou de se limitar à infância de Jesus.
Passou-se a retratar a infância da Virgem, a infância dos santos São João, São Tiago. As pinturas anedóticas, com cenas do cotidiano, substituem as representações estáticas de personagens simbólicas. Ao lado do puto surgem os retratos. As cenas anedóticas mostram a vida cotidiana das crianças. A criança com sua família, misturada ao mundo dos adultos, jogos, passeios, a criança na multidão, a criança aprendiz de um ourives, de um pintor, a criança na escola junto aos colegas. Sentimento da infância engraçadinha que servia para divertir o adulto. Vejam aqui então esculturas do Menino Jesus do século XVII no Museu Histórico Nacional. A Virgem e o Menino, Perudino, século XV, Museu da Presidência da República. Aqui o retrato da família de Maximiliano I da Áustria, no século XV, e Velázquez, Las Meninas, do século XVII. Aqui uma pintura do século XVII, criança com biboquê. Os primeiros passos de Marguerite Guerrat, século XVII. Ainda no século XVII, o sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas era muito forte. A infância não era algo a ser lembrado, pois as pessoas não podiam se apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. Daí algumas palavras como a de Montaigne: perdi 2 ou 3 filhos, não sem tristeza, mas sem desespero. As crianças morriam em grande número, demografia da época. Não havia o sentimento de uma particularidade infantil. A infância era considerada um período de transição rapidamente superado. O gosto pelo retrato da criança anunciava que as crianças começavam a sair do anonimato. Havia o desejo de conservar sua lembrança. De um infanticídio secretamente admitido, passou-se a um respeito cada vez mais exigente pela vida da criança. Em grande parte pela cristianização dos costumes, as crianças começam a ser batizadas e ganham presença cada vez mais central nas representações artísticas. Vemos aqui um retrato da infância no século XVII. Representação do Menino Jesus isolado, não mais junto da Virgem ou da Sagrada Família. Menino Jesus, Salvador do Mundo, pintura portuguesa do século XVII. E Menino Jesus, Bom Pastor, sentado num coração, escultura portuguesa também do século XVII. Somente a partir do século XVIII, com a extensão das práticas contraceptivas, a ideia de desperdício necessário desaparece. Além disso, algumas famílias fizeram questão de vacinar suas crianças contra a varíola. Esta precaução favoreceu outras práticas de higiene, provocando uma redução da mortalidade, compensada por um controle da natalidade cada vez mais difundido. Em resumo, a descoberta da infância começou no século XIII, mas só a partir do século XVI surgem os sinais mais próximos do sentimento moderno de infância. Durante o século XVII, as crianças passam a ter nomes particulares, bambins, fanfans, e os termos utilizados pelas crianças aparecem na literatura. Tutu, au-au, dadá, cavalinho. Arriet descreve 2 sentimentos da infância: consciência de uma particularidade infantil, como separada do mundo dos adultos. Durante a Idade Média, não existia. Dos séculos XVI ao século XVII, o sentimento é de paparicação. A criança se torna fonte de distração e de relaxamento para o adulto. Surge no meio familiar. No século XVII, a partir daí, moralistas e educadores se voltam para uma educação moral da criança.
Esse sentimento surge no meio exterior à família, eclesiásticos e homens da lei preocupados com a disciplina e a racionalidade dos costumes. Os moralistas e educadores viam as crianças como frágeis criaturas de Deus que era preciso preservar e disciplinar. A partir do século XVII, muda-se a arquitetura das famílias. Há um recolhimento destas, longe da vida coletiva, e a construção de um espaço melhor preparado para a sua intimidade, o espaço privado, independência dos cômodos. Com o espaço privado surge o sentimento de família, o foco na relação mãe-criança, o interesse renovado pela educação das crianças. Ainda no século XVII, muda-se o vestuário da criança, que a distinguia dos adultos, seja ela nobre ou burguesa. As crianças, meninos, de família burguesa, passaram a adotar traços dos trajes das classes populares, as calças compridas, antes dos famosos sans-culottes do século XVIII. As meninas, as crianças do povo, filhos de camponeses e artesãos, continuaram a usar os mesmos trajes dos adultos. Aqui uma tela de Philippe de Champagne, 7 filhos da família Rabert, de 1649, do século XVII. No século XVII, moralistas e educadores passam a proibir os jogos entre as crianças e adultos, distinção entre jogos bons e maus, jogos de azar, de cartas, de dados. Os jogos recomendados como os bons eram os jogos de exercício, ginástica dos jesuítas. A educação física podia trazer benefícios à instrução militar. Antes, eram comuns brincadeiras sexuais entre as famílias, as amas e as crianças. Essa prática fazia parte do costume da época, despudor comum e consentido entre crianças e adultos. A partir do século XVII, houve uma grande mudança dos costumes, o pudor e a inocência infantil, surgimento dos manuais de civilidade e dos livros de etiqueta. Ocorre o surgimento de uma literatura pedagógica destinada aos pais e educadores. A criança é vista igual a um anjo. É preciso vigiar as crianças com doçura e amor. Era preciso torná-las amáveis aos olhos de Deus e dos homens. Lema levado a cabo pelas escolas e internatos jesuítas. Ao recato do comportamento, educação e gentileza, tratar por você e não por tu. Surgimento da criança educada, o gentleman inglês e o pequeno burguês francês. Sentido da inocência infantil. Era necessário preservar a criança e desenvolver seu caráter e razão. Assim, surge a escolarização das crianças. Na Idade Média, reservada a um pequeno número de clérigos. Não havia separação por idades. A vigilância da criança levou a uma disciplina voltada a uma formação moral e intelectual cada vez mais separada do mundo dos adultos. A partir do século XVII, temos a instauração dos colégios dos jesuítas. Tornou-se uma instituição essencial da sociedade. Era necessário educar, disciplinar, vigiar as crianças. Surgiu a necessidade de adaptar o ensino do mestre ao nível do aluno. Houve aí uma diferenciação da massa escolar. Houve a criação das classes escolares. Só com a criação das classes escolares começa a existir uma distinção das idades da vida, correspondência entre classes escolares igual à idade dos alunos. A primeira infância ia até os 9, 10 anos, quando a criança deixava sua mãe, seu lar, para ingressar no colégio. Até o fim do século XVIII, estudavam juntos crianças de 10 a 14 anos, adolescentes de 15 a 18 e maiores de 20. Só a partir do século XIX começam a ser separados os maiores de 20 anos. Disciplina humilhante com chicotes e castigos corporais fazem parte dessa época. No século XVIII, distingue-se 2 tipos de ensino, um para o povo e outro para as camadas burguesas e aristocráticas. Ocorre a separação entre crianças mais velhas e mais novas, igual à separação entre classes pobres e ricas. A educação é reservada apenas aos meninos. As meninas de boa família eram semi-analfabetas. Essa realidade muda a partir do século XIX.
No século XVIII, liceu, colégio para burgueses, o secundário, privilégio de um ensino longo e clássico. Escola para o povo, primário, ensino inferior exclusivamente prático. Intelectuais iluministas defendiam o ensino universal aberto para todos. A partir do século XVIII, somam-se a essas preocupações da educação a higiene e a saúde física da criança. Era preciso disciplinar o corpo. Objetivo moral: um corpo mal enrijecido inclinava à moleza, à preguiça, aos vícios. Objetivo dos colégios e das classes escolares. O nome atribuído a uma particularidade da criança pequena só se consolida no século XIX, o baby inglês e o bebê francês. Na maioria das vezes, o sentimento da infância estava reservado às elites, que dispunham dos meios necessários para garantir tratamento diferenciado, com saúde, educação e cuidados para com seus filhos. A classe pobre não podia gozar desse sentimento, necessitava que seus filhos, tão logo conseguissem se mover sozinhos, os ajudassem nas tarefas e no trabalho. Agora, vamos pensar o que ocorre com a infância hoje. Quem são as crianças no século XXI? O que vivem, sentem, pensam? Quais os seus repertórios dentro e fora da escola? O que dizem através da palavra, do corpo, das brincadeiras, da arte, dos medos, das suas limitações, das suas habilidades, da sua timidez e da sua agressividade? Espertas, sensíveis, hiperestimuladas, crescem pressionadas nos seus cotidianos, mostram-se agressivas, reservadas, hiperativas, depressivas. Crescem com poucas oportunidades de tempo e espaço para brincar, para serem crianças. São uma geração conectada e influenciada pela mídia e a indústria de consumo. Carecem de ritmos para dormir, para se alimentar. Manifestam novas doenças físicas que também estão relacionadas aos seus sofrimentos psíquicos. A infância hoje. Quais são as imagens de infância que temos hoje? Nossas crianças brincam de quê? O que define o infantil? Convido vocês a me acompanharem nas próximas aulas na delimitação do que se constitui nossa infância hoje. Por agora, encerramos a nossa aula com a indicação da leitura da importante obra de Philippe Arriet, História Social da Criança e da Família. Um grande abraço e até a próxima!